Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre testes dinâmicos, também chamados de testes funcionais em análises clínicas. O que são esses testes, né? O que eles se diferenciam dos testes convencionais, onde a gente está habituado simplesmente a dosar um marcador no sangue e como ou quando eles são utilizados. Então, uma aula aqui bem rapidinha, a gente vai falar e tirar essas dúvidas de vocês sobre o que são testes dinâmicos aplicados à área de análises clínicas. Então, esses testes, chamados de testes dinâmicos, são testes capazes de avaliar a função de um determinado órgão ao longo de um tempo e após um estímulo ou uma supressão. Então, eles são muito utilizados quando se quer uma informação mais detalhada sobre o funcionamento de um determinado órgão, ou quando, às vezes, aquele marcador que a gente quer dosar, ele não tem quantidade suficiente no sangue para ser determinada e ele precisa de um estímulo para que ele seja produzido e essa produção, então, após essa produção, ele possa ser detectado pela metodologia que a gente utiliza para fazer a quantificação. Então, nessas situações, os testes dinâmicos são utilizados. Então, na verdade, na maioria das vezes, você vai analisar sim uma amostra de sangue, né, que tem aquele analito que você deseja analisar, mas você também pode, por exemplo, avaliar isso através de um esforço físico, onde você vai fazer uma avaliação clínica do paciente ou de algum parâmetro, como por exemplo, em testes de avaliação da função cardíaca, ou o que é muito utilizado nesse tipo de teste é quando se quer avaliar, por exemplo, a dinâmica de uma produção hormonal. Então, nesse caso, você também utiliza o que a gente chama de teste dinâmico ou teste funcional para avaliar a produção, o aumento da produção ou da supressão da produção de um determinado hormônio. Então, isso é muito comum na área de análises clínicas, a gente utilizar, por exemplo, esses testes para avaliação da função renal. Ou da função renal, da função hormonal. Como que esses testes, né, se dissociam, se diferenciam do que a gente faz normalmente dentro do laboratório, onde é avaliar o analito estaticamente. A diferença é exatamente que no teste dinâmico você vai fazer um estímulo ou uma supressão ou um estímulo para aumentar ou para diminuir a produção daquele determinado analito. Então, neste caso, você vai avaliar normalmente o indivíduo no estado basal, que é antes dele sofrer o estímulo e após ele sofrer o estímulo. Tá? Então, diferentemente dos testes estáticos, onde a gente analisa ali naquele momento pontual, no teste dinâmico eu estou analisando antes e após eu aplicar o estímulo para que aquele analito seja novamente analisado. Então, essa é a diferença básica, né, quando a gente fala de testes dinâmicos. Então, eles são muito úteis para várias situações aí na rotina clínica. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como no monitoramento do diabetes, existe um teste muito comum, que é o teste de tolerância oral à glicose, né, que acho que quase todos vocês, ou praticamente todos vocês conhecem. Na avaliação da função endócrina e também na avaliação da função renal. Por exemplo, o clearance de creatinina pode ser utilizado através de uma administração de inulina, né, que é um carboidrato, um polímero, né, carboidrato de fibra, e ele pode ser utilizado, por exemplo, para monitorar esse clearance, ou essa depuração de creatinina. Você vai analisar antes e depois
dessa administração. Então, esses são exemplos aí de testes dinâmicos. A gente vai falar um pouquinho mais de exemplos também no próximo slide. Então, aqui alguns exemplos de testes dinâmicos, como eu já havia falado. O teste de tolerância oral à glicose, onde é um teste que você administra 75 gramas de glicose para o paciente e você dosa essa glicemia basal e você vai avaliar se aquele organismo tem capacidade de metabolizar aquela glicose. Então, se após 2 horas esses valores de glicose for acima de 200, por exemplo, você sabe que esse indivíduo é um indivíduo diabético, né? Se for entre 140 e 200, ele tem uma intolerância à glicose, então ele já está ali num estágio de pré-diabetes. Um outro teste também muito utilizado é o teste, por exemplo, para avaliar a produção de hormônio do crescimento. A gente sabe que o exercício, né, o exercício intenso, ele estimula o hormônio do crescimento. Então, você pega, normalmente são crianças, dosa o hormônio do crescimento no seu estado basal, a criança vai fazer um exercício físico e você dosa esse hormônio após esse estímulo do exercício. Então, você vê se o organismo vai ter capacidade de produzir esse hormônio após esse estímulo. Um outro teste também utilizado é o teste de estresse adrenal, também por exercício. Aqui você vai monitorar os níveis de cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque a gente sabe que esse exercício intenso ele também vai estimular a produção desses hormônios e você pode avaliar a função da glândula em função, né, desse exercício. Um exemplo de supressão hormonal é, por exemplo, a administração de dexametasona e vendo se essa administração pode suprimir a produção de cortisol, que é o que se esperaria, né, neste caso. Então, às vezes, o indivíduo pode estar tendo uma super expressão, uma superprodução de cortisol e você vai avaliar se essa produção ela é suprimida pela administração de dexametasona. Então, esses são alguns exemplos de testes dinâmicos que são utilizados rotineiramente nas clínicas. Esses testes, então, eles são muito importantes quando se pretende avaliar a função de um determinado órgão e que eles me dão uma resposta bem mais precisa do que aquela resposta quando se avalia de forma estática, né, coletando num único momento aquele analito. Normalmente se faz um estímulo. Esse estímulo pode ser uma substância, como pode ser um exercício, pode ser outros elementos capazes de estimular aquele determinado analito, seja ele ou um hormônio ou não, que a maioria das vezes é um hormônio. Concluindo então, os testes dinâmicos são ferramentas muito valiosas na avaliação da função de um determinado órgão em resposta a estímulos específicos. Eles são utilizados quando os níveis basais dos analitos são muito baixos e precisam de algum estímulo para ser produzido. E de certa forma, eles são extremamente importantes para melhorar, claro, a qualidade desse diagnóstico e, consequentemente, o diagnóstico, né, daquela alteração, melhorando assim, claro, a qualidade de vida, né, dos pacientes que são submetidos a este tipo de exame. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Curta essa aula, que é super importante para o youtuber, né? Mandar essa aula para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos encontros. Muito obrigado.